Bem-vindas e bem-vindos ao nosso UL Talks de hoje. Estamos aqui para falar sobre Kettlebell, uma das ferramentas mais versáteis que a gente tem para treinar, que é essa fofura aqui, que é meio bolsa, meio chaleira. E para isso, claro, o nosso time está completo. Então temos a presença de Rafa Lund, o diretor técnico da nossa plataforma. Bem-vindo, Rafa. Fala, galera. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E eu adoro Kettlebell, tô muito feliz da gente poder falar sobre isso, que vai desmistificar muita coisa aí para vocês. E também presente, My Love Otaviano. Bora que bora, gente. Quero aprender assim como vocês aí sobre esse universo tão fantástico. E também ele, profissional de educação física, com mais de 10 anos de experiência como personal trainer. É certificado pela Escola Russa de Kettlebell e também pela Kettlebell Força Brasil em Girevoy Sport. É atleta da modalidade Kettlebell Sport e muito mais. Então, bem-vindo, Léo Melo! E Léo vai estar na nossa plataforma agora com essa modalidade também, né, gente? Aliás, Rafa, conta pra gente o que é que vem aí de Kettlebell da nossa plataforma. Boa, cara, até esse é um tema interessante, né? Gente, eu gosto Léo bastante. nem deu oi, né? Léo, dá um oi aí pra galera. Pessoal, Prazer. A gente começou a falar aqui nós três, né? A gente tá muito empolgado. Daqui a pouco eu entro. Qual é a ideia, né? Assim, eu gosto bastante de Kettlebell, a gente já usava um pouquinho dentro dos programas de treinamento, mas é uma ferramenta muito versátil, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. E só pra vocês terem uma ideia, por que eu convidei o Léo pra participar e por que a gente quis ampliar, né, um pouco do nosso universo utilizando essa ferramenta. Porque eu mesmo, quando quis aprender mais sobre a modalidade, conheci o Léo porque eu fui fazer o curso dele. Então ele não é apenas um profissional qualquer, foi o cara que inclusive eu aprendi um pouquinho sobre isso. E ele tá aqui para passar para vocês também tudo isso. Léo. Então, bem-vindo, Léo. Bem-vindo ao treino, hein? Falou, obrigado, pessoal. Primeiro, agradecer, obviamente, o convite, né, para compor essa equipe aqui sensacional, né? E ter a oportunidade de falar um pouquinho também sobre essa ferramenta que mudou a minha jornada profissional ali e, de fato, a minha vida pessoal também, né? E só aproveitando um pouquinho também, o que você já comentou ali no início, sobre a ferramenta, né? Ela que é muito conhecida, mas ao mesmo tempo, muito pouco explorada, né? Então, acho que nosso papo aí hoje vai rodar em cima disso aí, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar já decifrando fisicamente o Kettlebell. Temos aqui 3 tipos de Kettlebell. Esse conceito do Kettlebell, qual é a história que virou essa bolsa de sei lá quantos quilos? Você consegue dizer pra gente? Na verdade, o primeiro Kettlebell datado aí na história, né? Ele é lá de alguns anos antes de Cristo, tá? Era uma pedra com uma alça. E para os amantes do Kettlebell, isso foi considerado o primeiro Kettlebell da história, né? E de lá para cá, diversas outras estruturas foram sendo desenvolvidas, adaptadas, na verdade. Essa pedra era usada para quê? Como peso, né? Então, era usada como peso para em feiras de alimento, por exemplo, para contrapor os alimentos, né, para pesar, quantificar, na verdade, né, e para demonstrações, exibições de força bruta ali, e até em circos, apresentações circenses, né, para malabares com o Kettlebell, por exemplo, né, e lá por volta de 1800 e alguma coisa, quase 1900, ele começou já a ser usado para treinamento de atletas, para compor o treinamento de atletas de luta, tá? E já beirando ali os anos 2000, 2 russos foram lá para os Estados Unidos, levaram as suas metodologias, né, de treinamento, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos o negócio acontece, né? Então, de lá para cá o Kettlebell explodiu e é o que todo mundo conhece hoje ali, né? Boa, tudo isso então foi na Rússia, lá atrás. Iniciou lá na Rússia, obviamente, sim. Até o nome, né, Girevoy o Girevoy seria o Kettlebell na linguagem russa, né? Ah, o Girevoy. Tá, ouvimos aí a história dele, fofura, meio chaleira aí também. E a sua história com ele, começou como? Desde o meu início na formação ali, tá, da minha carreira profissional, eu trabalhava até eu chegar no método Kettlebell que eu uso hoje, né, o que eu aplico para mim, o que eu aplico para os meus alunos, o que vamos aplicar aqui no treino também, né? Ele veio baseado em 2 outras modalidades, tá? Eu trabalhei durante 12 anos com Pilates, né, que preconiza ali a liberdade de movimento, né? E também migrei depois para o CrossFit, né, que é uma atividade de muita intensidade, né? E aí, para o treinamento com Kettlebell, foi só unir
essas duas coisas ali, tá? Pegar o melhor dessas duas atividades, tá? E nessa época, nessa vivência que eu tive ali no CrossFit, eu tive um contato com um professor lá da boxe que treinava o juggling, né? Que é o malabares com o kettlebell. Também uma modalidade esportiva, né? São duas vertentes Como é que se esportivas. chama? Juggling, kettlebell juggling. E tem competições disso lá na Rússia e tudo mais, né? E eu comecei a olhar ele treinando ali e gostei. Gostei daquilo, comecei a praticar. E foi aí que eu fui mordido pelo bichinho do kettlebell ali, né? Comprei o meu primeiro kettlebell Pro Grade, né? Ficava na mala do meu carro e para onde eu fosse eu carregava aquele kettlebell. Eu tinha 20 minutos de intervalo entre um aluno e outro, eu tirava da mala e jogava ele para cima ali, tá? E aí eu fui cada vez mais me desenvolvendo, me interessando ali pela ferramenta em tentar criar mais coisas com ele, tá? Até que chegou no início da pandemia ali, tá? Eu tive o contato com o russo, atual campeão mundial da modalidade, né? E fiz minha primeira certificação, que é essa da escola russa de kettlebell sport, tá? Tinha um movimento que eu gostava muito de praticar, que era o Junet, né? E queria desenvolver um pouquinho melhor ele ali. E fui direto na fonte, no melhor do mundo ali na modalidade, né? E com isso eu fui cada vez mais deixando de lado os outros métodos, né? E me envolvendo com o kettlebell. E é o que a gente tem hoje aí de treinamento, né? Deixa eu aproveitar, Léo, nosso público está em casa, na maioria deles aí, os nossos clientes, parceiros, os trainers aí. Muita gente fica querendo saber por onde eu começo, qual dos kettlebells eu compro, tem de quantos quilos até quantos quilos, qual que seria a recomendação exata já para, de repente, começar do zero, vai? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui é uma variação de peso, né? Porque o modelo sempre segue esse, Léo? Na verdade, a gente tem dois modelos de kettlebell, tá? O Pro Grade, que é esse... Chega aí. Que é esse maiorzão que vocês estão vendo ali, tá? É esse. Isso. E o Cast Iron, que são esses dois modelinhos da frente. O rosa mais forte ali e o preto, tá? Então a gente tem esses dois modelos. O do meio, ali, o Pro Grade, ele é um kettlebell de competição, usado em competições. Tanto no kettlebell sport quanto no juggling que a gente comentou ali, tá? E ele é muito mais elaborado, né? Ele tem uma distribuição de massa mais harmônica, né? O que é necessário para a competição, já que o kettlebell tem que girar em torno do próprio eixo, tá? Então esse equilíbrio é importante. E para a performance do atleta também. Imagine você que durante o treino a gente vai alternar as cargas. Então, se cada vez que eu tenho que trocar o meu peso, a minha carga do kettlebell, eu tiver que mudar a minha técnica para poder me ajustar ao tamanho dele, isso ia me atrasar muito, tá? Porque o Pro Grade, ele segue um padrão de tamanho. Então, do 8 quilos que é isso que você está vendo aí... O preto é de 8 quilos. O preto também é de 8 quilos, tá? Esses dois são do meio, tem a mesma carga. Mentira, esse rosão tem 8 quilos? É. Aqui também. Gente, eu vou fazer o exercício com ele, porque É mais onda, né? Chama atenção. né? E assim, o de 40 quilos é exatamente do mesmo tamanho. Que tá? legal. Ele cresce, na verdade, de fora para dentro, né? Quanto mais pesado, mais preenchido de ferro ele é por dentro. Sim. Tá? Tem alguns modelos que ele é aberto embaixo, né? O caso desse. A gente consegue ver que o de 8 quilos é só uma casquinha de ferro ali. Tá? Então, nesse modelo, você tem sempre o mesmo modelo, a mesma anatomia, Exatamente. para você ter a pega e vai mudando o peso. Uma diferença muito pequena entre as marcas, tá? Mas uma diferença permitida pelas federações, tá? Já o Cast Iron, que são esses outros dois modelos ali, ele não tem padrão. São os mais usados São em os mais academia, usados. boxe de crossfit, Exatamente, etc. o que a gente mais São os vê mais são esses simples. modelos, até porque são mais baratos também, né? E conforme ele aumenta a carga, ele aumenta também de tamanho. Então aquele espacinho entre a alça e o corpo dele, que a gente chama de janela, ela vai mudando. Peraí, isso aqui, chama aqui, Dudu. Isso aqui chama janela. Exatamente. A pessoa tem que prestar atenção na compra do kettlebell, no tamanho da janela? Isso. A depender da pessoa que vai usar, tá? Isso pode fazer muita diferença. Tá? Se a pessoa eu tenho a mão muito grande, por exemplo. Então, um kettlebell que a janela seja muito pequena, o ponto de apoio dele fica muito desconfortável, ele fica mais próximo do punho. Não, só um detalhe. Vou puxar esse detalhe aqui. Por exemplo, para o que a gente usa na maior parte das vezes no treinamento em geral, a janela só vai influenciar por como você vai pegar. Só que o Léo usa ele para colocar o peso em cima da mão. Por A isso que inserção faz da mão, diferença. né? Então, aqui ó, vou pegar aqui, Dudu. Repara, ele faz muito movimento que envolve isso daqui. Então você imagina, cada hora, um tamanho diferente. Onde ele vai apoiar, como é que vai ser e tal. Então Claro. isso daqui... A de jogar pega pra cima, fica sempre igual aí, né? então ele tira do chão, joga pra cima, vai pra lá, vem pra cá e tal. E isso daqui faz total diferença. A gente, no normal, beleza? Eu trouxe o Léo exatamente pra ampliar o nosso conhecimento sobre isso, mas a gente, no normal, a gente basicamente faz kettlebell swing e agachamento, né? E uma remada, que não exige isso daqui. Eu fiz muito agachamento com os dois aqui, assim.
que exige menos disso daqui de maneira geral. Então, por isso que o Léo tá falando que, em alguns aspectos, isso daqui vai ser importante, mas não em todos. Então, pro que a gente vai começar a fazer aqui dentro da treino, Léo, é importante ter essa preocupação ou não? Tanto faz. Primeiro ponto. Para os treinos em geral, não vai fazer diferença alguma, tá? Nenhuma, né? Nenhuma, Show. tá? Nenhuma. O que a gente pode tentar prestar atenção é, esse aqui é emborrachado, por exemplo. Tem alguns que são ferro puro, né? Cru. Então ele tende a enferrujar também, enfim. Esses borrachos eu acho que seriam bem interessantes, tá? Pra gente iniciar ali. E tem uma diferença muito grande também entre as marcas, tá? Falando do Cast Iron, que é aquele outro modelo que a gente pegou ali, da extremidade, né? Pretinho. O pretinho e o rosa mais forte ali. E o rosa? A gente tem uma diferença muito grande entre as marcas, porque, como eu falei, na chegada dos anos 2000, quando teve esse boom do kettlebell ali, né? Do ponto de vista comercial, era interessante todas as marcas terem o seu próprio kettlebell, para vender, fazer dinheiro, né? Enfim. Então, cada um começou a desenvolver, fabricar os seus kettlebells e independente não ligando muito para a anatomia, tá? Já que não era inserido no meio esportivo, era mais para o fitness. E isso, de fato, não faz diferença alguma para o fitness, que é o que a gente vai praticar, botar em prática no treino aqui, né? Rafa, pensando no que a gente está apresentando mais uma vez para os nossos trainers, quais são os benefícios claros, óbvios, assim, que o treino com kettlebell traz para o corpo da pessoa? Para a mente não tenho dúvida, mas e para o corpo? Eu ia até falar de um estudo que a gente tem, depois que você falar aí, vou contar aqui de um resultado de uma pesquisa. Várias coisas interessantes, assim, né? As pessoas muitas vezes em casa olham um kettlebell como esse e pensam que, para usar o kettlebell, vou ter que fazer um determinado movimento. As pessoas sempre ligam o kettlebell com o swing, que é aquele movimento clássico, realmente é um grande clássico. Só que, de novo, né? Por que eu quis trazer o Léo aqui? Por que eu acho que vale a pena essa conversa pro pessoal que tá em casa? Pra entender que é uma sobrecarga que pode ser usada de diversas formas. Então, ao invés de eu usar um halter, eu posso usar o kettlebell para fazer muitas coisas. Além disso, ele tem uma versatilidade que dá para você realizar não mais, mas assim, você tem outras coisas que você pode fazer com o treinamento que vão trabalhar além da força, condicionamento, melhora da composição corporal, melhora da saúde em geral, ou seja, tudo que a gente consegue através do exercício, agora a gente tem uma ferramenta extremamente versátil. Então o Léo só levava um kettlebell e podia fazer um monte de coisa, né, na época que ele começou a usar isso. E esse é o nosso objetivo aqui. Só com umzinho desse, você tem uma possibilidade muito grande de exercícios para fazer, desde movimentos de força, a movimentos de condicionamento, a movimentos cíclicos, que é uma das coisas que o Léo faz. Nem sei se já é o momento, mas como ele já citou, que existe até competição disso, que é de 2 movimentos específicos, né? O snatch e o... 3, né? São 3 movimentos. 3, aí, ó. Kettlebell Sport. Ou seja, aqui na plataforma a pessoa pode fazer um treino de corpo inteiro, se brincar, usando kettlebell. Só o kettlebell, isso aí. São os nossos treinos, né? E é isso, qualquer pessoa pode iniciar. Você tem que ter um preparo, a pessoa para, por exemplo, mergulhar aí nesses treinos que a gente vai ter só de kettlebell, já tem que estar num nível mais avançado. O que você aconselha? Eu acho que não, acho que pode começar para ontem, tá? Porque, na verdade, as progressões, ela se encaixa como qualquer outra atividade, como qualquer outro implemento ali, tá? Pensando em intensidade, o próprio aluno que está treinando ali, ele vai conseguir controlar, como os treinos são por tempo, a maioria deles por tempo, ele consegue dosar um pouquinho a intensidade, tá? Mas falando de movimentos mais complexos, talvez, durante a proposta, durante o treino ali, vai ter sempre uma adaptação para alguma coisa que eu julgar mais complexa ali. Como, né? Tudo que a gente já faz aqui. Exatamente. É o mesmo caminho ali. É possível adaptar tudo. Tá? Tem movimentações bem não convencionais, como eu costumo chamar, tá? No kettlebell, que a gente consegue ajustar e adaptar para tornar o negócio mais simples, tá? E acessível para todo mundo conseguir praticar já de cara, né? Agora, ó, trazendo isso que você perguntou, Flávia. Rafa, mas todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Eu tô aqui, né, com base num estudo, por exemplo, que foi feito com pessoas de mais idade, mulheres de 65 a 75 anos, que não faziam exercício e iniciaram já com um treinamento específico de kettlebell com movimentos básicos como os que a gente já faz. Agachamento, deadlift, remada, bíceps, tríceps, usando só a ferramenta. Aí progrediram para fazer coisas cada vez mais complexas. Kettlebell swing, Turkish get up, enfim, várias variações. Então você vê, para qualquer pessoa. Só que é aí que entra, né, a nossa grande preocupação, o nosso grande diferencial, que é o profissional, para poder adaptar a realidade de cada um. Então esse é que é o grande lance. Rafa, eu consigo começar, o Léo treina com kettlebell de 32 ou 24?
Até 36, né? Eu uso. Caraca. Você vê, treino com kettlebell de 36. Você vai começar com 36? Não, nem Não, eu. até, eu perguntei, a resposta se perdeu no meio do caminho. Eu perguntei qual seria o kettlebell indicado para quem está querendo entrar, mas começar. Claro que cada um tem uma especificidade física, mas qual seria uma. Você fala em carga? É. Sim. Eu costumo sempre indicar para mulheres iniciar 8 ou 12 quilos. 8 ou 12 quilos. Isso vai depender muito da... Conhecendo o nosso público aqui na plataforma, eu sugeriria 8. 8 quilos. E para homem, 12 ou 16. Tá? Eu acho que fica, né, Que dá para fazer um monte de coisa, atendendo essa coisa mais ampla. Obviamente, alguns movimentos ficam um pouco mais fáceis, outros um pouco mais difíceis, mas como eu falei, durante o treino a gente vai adaptar. Por exemplo, 8 quilos pode ficar pesado para uma mulher empurrar com um braço só. A gente vai fazer com os dois. Bom, já são 4 para cada lado, já melhorou o negócio, tá? Então é isso, a sensibilidade do profissional ali vai facilitar a introdução da ferramenta lá. Você tinha os dados aí que você falou. Pois é. Foi um estudo publicado no Journal of Applied Philosophy. Physiology eu já não estou enxergando, tá? Eu acho que o próximo eu já vou ter que estar de óculos aqui. Descobriu que os atletas de kettlebell sports apresentaram aumentos significativos na resistência cardiovascular após 12 semanas de treinamento. Olha só que incrível, como pode melhorar a resistência e reduzir a pressão arterial, né? Benefício para o coração, né? Eu ia dizer que assim, de novo, o exercício ele sempre vai trazer benefício. E aí, o que vários estudos fizeram foi utilizar protocolos de treinamentos diferentes para entender o que eles vão gerar. Então, vou te dar um exemplo. Nesse estudo, o que eles fizeram? Eles fizeram um treino que tinha uma característica mais cardiorrespiratória, mais aeróbica. Então, um exemplo, você pode fazer um Tabata de kettlebell swing. Você pode fazer um Tabata de agachamento. Tabata é aquele exercício repetitivo, né? Isso, 20 de esforço, 10 de recuperação, 8 vezes. Será que são mais dinâmicos os treinos de kettlebell ou necessariamente não? Eles podem ser ou não. Então, é por isso que a ferramenta é tão versátil. Que depende, você pode usar de diversas formas. Você pode usar ela como um peso, fazer 10 repetições e descansar. Fazer um bíceps, né? Fazer um bíceps. Você pode usar ela para fazer um treino aeróbico, que é isso. Faça um kettlebell swing, faça um agachamento, faça um burpee. Kettlebell swing, agachamento, burpee. Vai exigir muito do seu cardio. Então, dependendo da forma como a gente usa, a gente pode acessar todas as variáveis fisiológicas para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, para melhorar a força, para melhorar a resistência muscular localizada e tudo isso, né? Cada um desses aspectos, de alguma maneira, vai ter um impacto positivo na nossa saúde, seja reduzindo pressão arterial, seja melhorando a glicose, seja melhorando, né, colesterol e assim por diante. Então, esse aqui é o grande lance. Dependendo da forma como a gente aplica o treinamento, a gente vai usar mais a característica neuromuscular, a gente vai usar mais a característica aeróbica, a gente vai usar mais a característica anaeróbica, e aí esse aqui é o grande lance. E aí que entra, né, a nossa parte como profissional, em determinar qual vai ser a melhor opção para cada um. Ô, Léo, esses campeonatos são aqueles que têm aqueles movimentos com o peso e que arremessa também? A gente não chega a arremessar ele, tá? O kettlebell sport, né? É um movimento cíclico, né? São basicamente 3 movimentos, né? A gente tem o que a gente chama de long cycle, que seria o clean and jerk. Mostra, Léo. Mostra aí. Vai, Dudu, vem com ele aqui, vai lá. Vídeo porque ele tem que mostrar. Pode mostrar, vai lá. Cadê? Estamos aqui improvisando. Senão vai ser só aquela teoria sem prática. Mostra aí que tu sabe, Léo. Aí, ali, boa. Vai, pode falar mais alto. Long cycle. Tá. Dez minutos fazendo isso. Caraca! 10, 30... Provas de 10 minutos, são as provas clássicas, e as maratonas, né? 30 minutos, meia maratona e 60 minutos a maratona em si, né? Então a gente tem o clean and jerk, que é o long cycle, tem só o jerk, que é daqui para cima, tá? E numa maratona a gente tá falando uma prova para 700 repetições, tá? Sem largar o kettlebell, né? E o snatch, que é um movimento único, né? Que parte do swing, né? No meio das pernas e fixa lá em cima, sem passar para a posição de hack. Nossa! Deixa eu aproveitar, estou aqui fazendo a pergunta de um ignorante, mas acho que é uma pergunta que muita gente da nossa audiência deve ter. Fazendo esse swing aí, esse balanço,
coluna. Tá vendo? Eu tenho problema na coluna. Putz, e aí? Faço? Não faço? Qual é a recomendação que vocês fazem, que vocês dão para quem está iniciando o esporte? Tem alguma coisa na coluna? É bom? Qual é a coluna, joelho. Eu acho que o exercício bem orientado, cara, ele vai ser sempre bom, tá? E esses movimentos, tá? Tanto do Kettlebell Sport, quanto dos mais tradicionais, quanto o Kettlebell Swing, que eu acho que é um dos mais clássicos. Que né? A chaleira vai para baixo da perna e volta. Isso. São movimentos que estimulam um padrão muito importante pra gente, um padrão funcional muito importante, que é o padrão de dobradiça, por exemplo, tá? Então, ele muito bem orientado, preservando lá aquelas curvaturas fisiológicas que o Rafa cansa de falar. A postura exata. Você só tende a estimular do ponto de vista do benefício, né? Uma ativação glútea muito importante, para a lombar, por exemplo, o fortalecimento em isometria dessa estrutura paravertebral ali, tá? Dentro desse padrão. Então, é aquilo, né? A gente sabendo os pontos de performance, tudo fica muito mais seguro e ele vai colher o melhor daquele exercício. Pegando esse gancho, esse é um ponto importante, assim, até para quem está em casa, né? Porque, às vezes, as pessoas têm medo de realizar. Eu sempre digo que a gente teve um talk incrível com a Fabiana, né? Que o Léo conhece, inclusive. Fabiana Terra Cunha, físio, que fez um talk com a gente muito legal sobre dor lombar. E uma das coisas que a gente abordou ali foi o princípio quase que fundamental que vai fazer uma pessoa sentir dor, né? Durante um treino, que é capacidade de demanda. Se você hoje não tem uma capacidade suficiente, essa demanda pode ser alta para você hoje. Então, eu preciso te preparar para chegar ali. Entende qual é a diferença? Então, assim, se você tiver numa crise de dor hoje, talvez esse não seja o melhor exercício para você fazer hoje, porque vai ser um exercício que muitas vezes gera um desconforto já que você está com aquela área sensibilizada. Agora, a partir do momento que você começa a treinar, prepara o seu corpo, sai da crise, esse é um ótimo exercício para te fortalecer um padrão, como o Léo falou, extremamente importante, porque se você for agachar para pegar um objeto, você vai ter que usar a força dessas estruturas. Se você for pegar sua filha no colo, você vai ter que fazer força com essas estruturas. Então, treinar as estruturas que fortalecem essa região é importante. Então, repara aqui, posso fazer isso ou vai me gerar dor? Cara, pelo contrário. Só vai te gerar dor se você fizer além do que o seu corpo é capaz hoje. Agora, a gente vai ajustar para que isso não aconteça. Então, lembra que nos nossos treinamentos, a gente sempre começa com algo mais fácil e vai progredindo em carga, grau de dificuldade, etc e tal. Lembra que a gente fala que se você tá com dor, você não vai, de repente, descer tanto porque o agachamento com profundidade vai te gerar dor? Então, essas adaptações, elas precisam ser feitas. Então, não existe um exercício que seja lesivo. Existe você talvez não estar pronto para realizar aquilo ainda. Entendi. E como profissional, a gente vai te preparar para isso. Então, não existe problema em realizar, desde que você talvez esteja num grau de condicionamento, numa capacidade baixa, e isso, né, seja uma demanda muito alta para o seu estado atual. Repara como é que é um pouquinho mais complexo do que parece, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram que muitas vezes o kettlebell pode substituir um halter na realização de um bíceps. Agora, para quem não tem um kettlebell e tem um halter em casa, ele pode fazer os movimentos do kettlebell, como, por exemplo, pegar um halter e fazer a circulação? É uma pergunta que a pessoa... Fica mais para improvisar, difícil, né? Muita coisa ele consegue, tá? Assim como a gente usa o kettlebell, às vezes, como um halter, para fazer uma remada, um agachamento, a gente consegue também. Quer pegar para mostrar? É isso que eu tava procurando. Será que a gente consegue um halter? Aqui, um halter aí. Boa. Ou também, algumas coisas a gente consegue usar para... ao contrário ali, né? Usar o halter para fazer alguns movimentos de kettlebell. Mas fica muito mais limitado, com certeza. Claro. Tá? Mas o swing, por exemplo, dá para fazer? O swing dá para fazer. Você pode mostrar pra gente, Léo? Um snatch dá para fazer. Então, assim, para o pessoal que quer improvisar... Porque esse é aquele clássico exercício que a gente não tem a inserção da mão, que, por exemplo, o Rafa falou, tá? Então, ele tá só pendurado aqui, tá? Então... Pode ir fazendo normalmente. Isso, exatamente a mesma coisa, tá? Os agachamentos, enfim, o press, né? Aqueles de empurrar, você consegue fazer, tá? Agora, olha que legal a diferença aqui, por exemplo, do halter e do kettlebell. Nota onde que o halter fica apoiado aqui na minha mão. Ele fica bem no centro da minha mão, tá? A grande diferença entre o kettlebell e o halter seria isso aqui, o ponto de apoio. Então, ele tem um eixo de gravidade dentro da minha mão, tá? Enquanto que o kettlebell, o eixo dele, ele sai de dentro da minha mão. E vai pros dedos. E vem para fora. Ah, vai para fora. Tá? Então, isso aqui é um estímulo completamente diferente. Um estímulo articular, um torque articular completamente diferente, tá? Então, muito positivo. Quando a gente falou de dor, por exemplo, sim. Reabilitação, se a gente for pensar na articulação, do complexo articular do ombro, por exemplo, é bem interessante, tá? Você trabalhar com uma carga fora do teu eixo, tá? Você mudar isso, esse tipo de estímulo. E só aproveitando o gancho do que vocês falaram ali,
se a gente for pensar no nosso corpo, tá? Do ponto de vista da evolução ali, o que a gente está estruturado hoje em dia para fazer, não sei se já tiveram a oportunidade de ver a nossa anatomia muscular, né? A gente tem feixes musculares em todas as direções, tá? Então, assim, o nosso corpo está estruturado para se movimentar em diferentes direções, tá? E, sem dúvida, o kettlebell é a principal ferramenta para estimular esse tipo de coisa, O kettlebell, queira ou não queira, tá na ergonomia do dia a dia, né? Seja para pegar uma mala que você pega para viajar na ossa ali, para botar em cima no avião ali, tantos movimentos do dia a dia. É total o movimento de kettlebell que a gente faz, de mala e... Isso vai ficar muito mais claro, tá? Isso que eu estou querendo chamar a atenção, essa versatilidade quanto à movimentação durante os treinos, tá? Porque a gente está pensando na metodologia aqui, ainda como um halter, não como um kettlebell, tá? E aí a gente vai ter movimentos bem, como eu disse, não convencionais, que vão facilitar esse entendimento de movimentação com mais liberdade, tá? Com mais fluidez. Ou seja, o kettlebell que a gente está apresentando para vocês aqui de maneira tão potente com o Léo e com o Rafa aí agora, é para beneficiar o seu dia a dia, o seu cotidiano, que está cheio de movimentos que se assemelham a esses exercícios que vão colaborar aí com a sua diminuição de dor ou com a força, a demanda que você tem ali, né, Rafa? E que sim, é mais uma modalidade que a gente tem ali de fortalecimento dentro da nossa plataforma. De cardio também, Porque de cardio também, que a gente tem estruturas de movimentos contínuos que é diferente. Eu sinto que o corpo trabalha muito diferente quando a gente está com kettlebell. É outra coisa que a gente E, Rafa, sente. o tempo de treino de um kettlebell é diferente de um treino convencional? Claro que tem treino pra Depende, ele tudo. faz ali, ó, 60 Não, mas tô falando minutos pro nosso, o ser tô pensando- humano. Não, para que vai ser apresentado na plataforma. O que você imagina que vai ser preparado aí? Então, assim, Já foi preparado, aliás. tempo de treino é muito relativo, né? Tudo Claro. depende muito da gente, da capacidade, do tempo que você tem disponível e tal. Então a gente entendeu, dentro do da nossa rotina aqui, da galera que tá junto com a gente da plataforma, que vale mais a pena a gente fazer treinos relativamente curtos, 15 minutos, porque a pessoa tem a opção de fazer 2, de fazer outras coisas. Se ela tiver mais tempo, ela só faz aqueles 15 minutos, eles já são suficientes, né, pra tirar essa pessoa do sedentarismo, fazer ela fazer alguma coisa. Então, Em assim, compensação, não deixa de fazer se não não deixa de tiver fazer. o tempo, se tiver apertada, né? hoje a maior barreira para o início do exercício é, número 1, falta de tempo. Número 2, não gostar, não ter prazer em fazer. Então, o objetivo de introduzir kettlebell é mais uma possibilidade. Então, a gente já tem dança, a gente já tem yoga, a gente já tem... E agora tem outra ferramenta que vocês vão ver a quantidade de coisas que é possível fazer só com um implemento. Então, esse era o objetivo. Era, cara, vamos trazer coisas diferentes, movimentos diferentes, demandas diferentes para o corpo e dar mais uma opção para a pessoa que está em casa. Lembrando que, cara, treinos de 10 a 15, 20 minutos já são suficientes para você ter benefício. Se você tiver mais tempo, tiver mais disposição, você pode escolher uma outra área. Então, vou fazer um aqui, depois vou fazer um abdômen. Vou fazer um kettlebell e vou fazer um cardio. Vou fazer um kettlebell e vou fazer um glúteo. E aí a gente consegue combinar várias coisas, né? A gente fala muito disso na plataforma, mas o principal é... O nosso objetivo aqui é democratizar, é mostrar que você não precisa gastar mais de 30 minutos ou fazer todos os dias, ou XYZ, que a gente ouve muita gente falar. 10, 15 minutos são certamente melhores do que nada. Fazer 2, 3 vezes por semana certamente é melhor do que não fazer. Então, o nosso objetivo aqui é te mostrar que sempre, sempre, sempre... movimentar o corpo é melhor do que não movimentar. Que seja 5 minutos, que seja 3 minutos, que seja 10 minutos, que seja 50 minutos. Pô, É exatamente isso que o Rafa falou, né? A gente já trouxe até o Talks aqui sobre isso, né? Sobre a motivação, sobre o que faz a pessoa iniciar. E todos os profissionais com quem a gente já dividiu, eles disseram que exatamente é escolha uma atividade que você goste para você dar início. Qual é o nosso objetivo? É a gente abrir o leque e apresentando para vocês o maior número de modalidades possíveis. Então, por isso veio o boxe, por isso veio a yoga, por isso veio a dança. E agora a gente trazendo aí mais um, kettlebell. Pô, gostei, amei, adorei. Emburaca nele, então, e mais acha um caminho. professor credenciado aí pela nossa metodologia, com o Rafa trazendo mais um cara de qualidade incrível para essa biblioteca de modalidades. E não é um professor qualquer, não. Exato. É o meu professor. Ai, boa! Exato, exato. Boa. Olha que legal, né? É uma ferramenta. Léo ficou até vermelho, Léo ficou com vergonha. Léo, é verdade, Léo, tu sabe. Legal, e olha que legal isso, gente. Olha só a qualidade que está sendo entregue para vocês aí na ponta. Olha que legal. E olha que interessante, né? O kettlebell é uma ferramenta pequena, tá? Então ele não ocupa muito espaço dentro da sua casa. É uma ferramenta que você consegue transportar para vários lugares, tá? E, cara, você tem uma plataforma no seu celular, cara. No seu iPad isso, ali. é isso. Você consegue ir lá para qualquer lugar. Você pode treinar em qualquer lugar, tá? É isso. Tá? Pela facilidade da plataforma, pela facilidade de transporte, o espaço que você precisa, 1,5 m² é o suficiente, tá? Então,
Agora, se tem você não desculpa. tiver halter, se você não tiver kettlebell, pega a chaleira da sua avó, enche d'água e vai lá brincar. Enche, ou então uma Terra. malinha. Eu lembro que eu já tinha feito até treino com mala. Eu fiz agachamento com mala. Mas enfim. Ué, lembrei de uma coisa, você comentando isso, eu lembrei aqui de uma coisa. Tem um acessório que você consegue adaptar no halter para simular uma alça. Ah, Olha que é? legal. Então, o halter, ele vira um kettlebell, tá? Uma vira-bolsa. Exatamente, vira uma bolsinha. Tá? Aí você consegue, com essa adaptação, pegar um halter de 12, de 20, de 30, enfim, e usar. Você já não tem que desculpa. legal! Eu já ia até dar a dica pra galera da moda lançar uma bolsa, porque, gente, precisa. Com essa onda que tá dessas bolsas exóticas, a gente precisa lançar uma bolsa dessa. Mas olha, Léo, eu acho que bom demais aí pra quem tá em casa, a gente estimular. Eu amo fazer esse tipo de exercício. Eu não sei como se chama, mas com o peso livre, que eu quero dizer, porque a gente trabalha não só execução certa, como também equilíbrio. Eu não tá presa num aparelho, sabe? A isometria também, né? Porque a preocupação... Isometria, eu falei certo? Não, isometria é Isometria é parado. O que você tá falando eu é de quero- sentir estabilidade exatamente do isso centro aí, para é. realizar movimentos. Eu quero dizer quando é livre, assim, porque a nossa concentração é maior para ter o equilíbrio, para a execução ser perfeita. Eu não tô com uma barra ali, por exemplo, num aparelho, que eu só agacho, mas que posso estar com peso fora do eixo, entende o que eu quero dizer? Quando é solta assim, é livre, eu amo, porque eu acho que a nossa concentração é outra. Então, a ideia foi a gente trazer mais uma modalidade aí pra galera e desafiar, né? Porque o nosso intuito aqui é sempre esse, né, Rafa? Exatamente. Agora, Léo, eu quero ver você. Você faz juggling também? A gente falou, mas a gente não. O que é o juggling, pra aprofundou, quem né? não sabe? Eu comecei, saber se o Léo eu faz comecei juggling. com juggling, né? Só que talvez seja um pouco arriscado aqui, né? Muito tempo sem prática e se ele cair no chão, acho que não vai ser muito legal aqui para as câmeras, Ah, não. meu piso do Juggling, estúdio. então Eu acho que foi isso que você, vi. eu acho que foi isso que você Então, uma comentou, coisa que a gente com respondeu outra coisa, que é largar o kettlebell, voltar a fazer acontecer. Literalmente solta o kettlebell. Você solta o kettlebell. E tem giros. A competição é como se fosse, pensa na ginástica artística, tá? É, a competição de juggling, né? O Léo faz a a de competição juggling. do esporte, que é o Que que ele legal. mostrou. É. E o que a gente tá falando agora é aquela competição que ele sai da mão, volta, joga pra um lado, joga pro outro, Isso, faz malabares. Malabarismo, Malabarismo, você total. faz. Calma, porque vocês estão posso loucos, sugerir? vocês estão loucos. Vamos Nosso... passar depois um vídeo pra galera. A gente tá aqui Enquanto tá Ah, falando, sim, já sim. tá rodando. encerrando, fechando. Vamos deixar esse vídeo aí pro pessoal ver, porque é incrível. Aliás, nós isso. estamos vendo também vídeos do treino já. Nós já estamos colocando pra vocês um pouquinho, um spoiler do que tá acontecendo já na plataforma. Você pode sair daqui já, picar a mula lá pro treino de kettlebell junto com o nosso querido Léo, pra você começar a sua... Quer dizer, manter a sua transformação que a plataforma tanto deseja pra vocês. Não é o que transforma, é o kettlebell que transforma agora. Sensacional. Léo, algum recado então pra quem tá em casa aí pra gente fechar o nosso Talks? Eu acho que você falou por último aqui agora o essencial, sabe? O treinamento com o kettlebell está baseado num tripé, tá? Que seria a liberdade de movimento, que você acabou de comentar, falando das máquinas. O desafio, e o kettlebell tem a capacidade de desafiar de diversas maneiras, tá? Com carga, com movimentos diferentes, tá? E a variedade, a quantidade de exercícios diferentes que você consegue fazer, tá? E certamente tá mais do que Aí encaminhado passou ali. essa fase, você faz o kettlebell em chamas. Aí você pega com chamas. Gente, vamos daqui pro... Como é que é o nome? O céu é o limite, né, Como é que é? Juggling. Juggling. Não, vamos pro ciclo de seu Léo, seu Léozinho Vamos lá. fazer malabarismo com esse kettlebell maravilhoso. Eu amei. Bem-vindo, Léo, à nossa plataforma. Muito obrigado. Bem-vindo ao treino, viu? Rapaz, Bem-vindo. baita. Espero que a galera tenha curtido aí. Façam. Aqui, ó, Flávio, pra não ficar no vácuo. Façam o treino, experimentem, porque vocês vão ver que é bem diferente do usual normal. Vocês vão ver que tem muita coisa diferente aí legal, vocês vão curtir. Variedade, desafio e, enfim, coisas novas. Sai daqui e vai pra lá. Agora, gente. Muito legal, gente. Vamos daqui pro campeonato. Eu amei, ó. Tomara que vocês tenham curtido também. Léo, brigadão. Galera tá aí com a gente. Até o nosso próximo Talks! Eu achei que a gente ia fechar com o Léo balançando esse kettlebell, cara. Eu também, Bagunça gente. do caceta, mas tudo bem. Eu botava até Tava esperando tapetinho isso. aqui de borracha Também. pra você. Eu tava já esperando. também. Léo, levanta Hoje e bagunça esse colchonete negócio aí. não dá não, Tô Léo? brincando.